Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcos Henrique de Matemática. Hoje nós vamos trabalhar um problema bem comum em provas de seleção, tais como concursos, vestibulinhos, vestibulares, as provas de um modo geral, que é a obtenção da altura de um triângulo escaleno. Então quer dizer, lembrando que nós temos os triângulos classificados por isósceles, equilátero e escaleno. Para o triângulo escaleno, nós precisamos usar alguns artifícios na obtenção da altura. E é isso que nós vamos discutir hoje. Em especial, essa demanda, essa atividade, um colega nosso que pediu para que nós dessemos uma olhada e preparássemos um vídeo para isso. Basicamente é o seguinte, nós temos um retângulo e um triângulo inscrito neste retângulo, com um segmento que vai do vértice B à diagonal de A a C, formando um ângulo reto. A partir daí, se a gente observar bem, nós temos aqui então um triângulo escaleno. E a partir disto, nós conseguimos então aplicar essa técnica que eu vou mostrar para vocês. O problema que motivou esta solução perguntava qual era a medida do segmento AM. Nós vamos extrapolar um pouco isso, vamos ver a medida do segmento AM, mas também vamos dar uma olhadinha na medida da altura do triângulo escaleno aqui inscrito. Ou seja, do segmento de B a M. Belezinha? Joia? Bons estudos para vocês! Bom, vamos lá então, pessoal. Sempre que nós vamos desenvolver a solução de um problema, é conveniente que nós sigamos um passo a passo, um roteiro para uma solução eficiente. A ideia é que nós, quando seguimos esse roteiro, esse passo a passo, nós conseguimos criar procedimentos que levam à solução. Até esses procedimentos, nós fizemos um vídeo. Vocês podem dar uma olhada no card aqui em cima, que lá tem o endereço desse vídeo. Mas quais são esses passos? Primeiro, fazer a leitura do problema com o intuito de verificar o meio ou do que se trata esse problema, sempre objetivando qual a pergunta. Depois, segundo, coletar os dados desse problema. E aí, por último, fazer o desenvolvimento. Nós vamos fazer exatamente seguindo esses passos, então deem uma olhada. O problema diz assim: seja a figura ao lado um retângulo ABCD medindo 60 cm por 80 cm, com uma diagonal AC e um segmento BM traçado entre o vértice B e a diagonal AC, conforme a figura ao lado. Bom, então aí eu tenho a minha figura. Já tenho ela representada. Caso não tivesse, eu precisaria fazer a sua representação. Aí o problema pede: a medida do segmento BM em centímetros é. Logo na introdução do vídeo eu comentei que quem estimulou a produção desse nosso vídeo tinha uma questão que pedia o segmento AM. Nós demos uma incrementada para tratar do assunto também, a altura do triângulo escaleno. Bom, primeira coisa a fazer então, fiz uma leitura, agora vou para o próximo passo. O próximo passo é o quê? Uma coleta de dados, já objetivando a minha altura BM, ou, no caso, como eu disse, o segmento AM, tanto faz. Então, eu já estou nesse caminho. Então, coleta os dados. O que é coletar dados? No caso da geometria, é representar as medidas, é representar os elementos que estão descritos no problema. Então, quer dizer, eu tenho um triângulo escaleno, que eu vou focar no triângulo escaleno, que eu tenho uma altura que eu quero achar. Beleza.
E a partir do texto, eu consigo já colocar as minhas medidas. Então, quer dizer, ele está inscrito num retângulo de largura 60 centímetros e comprimento 80 centímetros. Bom, fiz essa coleta de dados. Uma vez tendo feito esta coleta de dados, agora eu já posso ir para o desenvolvimento. Então, olha só, é coisa rápida. Faço uma leitura para identificar o meio. Então, quando eu conseguir enxergar o triângulo escaleno, eu já identifiquei uma técnica, um meio. Coleto os dados, são os correspondentes valores, e eu já posso ir para uma solução. Notem uma coisa. Este problema ele tem duas incógnitas. Eu preciso saber a altura e também preciso saber o segmento AM. Quando eu tenho um problema qualquer com duas incógnitas, se a gente observar também, nós teremos duas equações, eu posso usar sistemas. Então esse é o caminho que eu vou fazer. Bom, já levantados os dados, agora o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, primeiro, uma boa prática, redesenhar ele, tirando aquele triângulo do retângulo onde ele estava escrito. Então, eu redesenho para poder identificar mais variáveis. Então, olha só, eu sei a medida do segmento AB, que é 60 centímetros. Sei a medida do segmento BC, que é 80 centímetros. Entretanto, eu não sei a medida do segmento AC, da diagonal, lá no nosso triângulo, no nosso retângulo onde ele está inscrito. Então, o que eu preciso fazer? Primeira coisa a fazer é obter esta medida. Então, a primeira coisa a fazer é verificar esta medida e, a partir daí, começar a obter as outras dimensões. Bom, se a gente observar, eu posso aplicar aqui, então, o Teorema de Pitágoras. Agora, é importante lembrar, algumas fórmulas nós precisamos saber de cor. O Teorema de Pitágoras é uma delas. Tá? Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Bom, se eu sei essa fórmula de cor, eu já consigo aplicar como? Fazendo a substituição. Então, quem é a hipotenusa neste triângulo escaleno? É o segmento AC. E os catetos? São 60 e 80. Então, eu faço a substituição. Pego os meus elementos, substituo e desenvolvo isso. Então, quer dizer, segmento AC ao quadrado é o próprio AC ao quadrado, igual 60 ao quadrado, igual a 3.600, mais 80 ao quadrado, igual a 6.400. Faço a soma desses dois, então, segmento AC ao quadrado será igual a 10.000. Aí, lembrando, se uma potência de quadrada, quando eu inverto, vai ser uma raiz quadrada. Então, o segmento AC será igual a raiz quadrada de 10.000, logo, segmento AC igual a 100 centímetros. Pronto. Então, já posso afirmar que este trecho desta diagonal AC corresponde a 100 centímetros. Joia? Bom, já coletei uma informação. Com esta informação, agora eu retorno no meu problema, ou seja, eu vou verificar o que essa informação pode me acrescentar na obtenção das variáveis que eu estou procurando. Bom, então, já coletados os dados, já obtida a medida do segmento AC, agora eu vou analisá-lo em relação à composição dele. Se eu tenho um triângulo escaleno e eu quero obter a medida de B a M, correspondente à altura, isso implica em dizer, se é a altura, significa dizer que esse triângulo escaleno foi dividido em dois triângulos. A partir daí, então, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver a equação para ambos os triângulos e resolver o sistema que vai resultar disso. Tá? Então, esta é a ideia. Sempre que vocês obtiverem um problema qualquer, em duas situações, com as mesmas variáveis, que é possível construir as equações relativas a cada evento, então eu posso desenvolver um sistema. Tá? E é isso que eu vou fazer.
Então, separo o primeiro triângulo, o segundo triângulo, observo que eu vou analisar cada um deles, então, pegando o segmento todo, do segmento de A a C, e separando os segmentos relativos a cada um dos triângulos, eu posso estabelecer algumas variáveis. Então, eu estabeleço que a variável para o segmento de A a M corresponde a X. Eu chamei de X, também posso chamar de AM, tanto faz. Depois, a variável do segmento de M a C, eu vou chamar de quê? Já que o trecho todo é igual a 100, então eu vou chamar de 100 menos X. Beleza. Feito isso, agora o que eu posso fazer? Eu posso, então, pegar todos esses dados que eu construí, que eu, na verdade, identifiquei, a partir de cada um dos triângulos e calcular aplicando o Teorema de Pitágoras. Por quê? Olha lá, de novo, são triângulos, retângulos. Se são triângulos, retângulos, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, eu olho para o primeiro triângulo, identifico quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Então, hipotenusa no triângulo 1 corresponde a 60. Então, isso vai ficar 60 ao quadrado, igual. Aí eu verifico os triângulos. Os catetos são x e h, a altura. Então, a altura ao quadrado mais x ao quadrado. Perfeito. Desenvolvo isso. 60 ao quadrado igual a 3.600, igual hipotenusa ao quadrado mais x ao quadrado. Pronto. Observado isso, agora o que eu quero fazer? Eu quero resolver por sistema. Então, eu tenho que escolher uma variável que eu quero obter. Já que eu quero obter uma das variáveis, eu vou começar olhando a variável x. Já que eu quero achar a variável x, eu isolo a variável h. Então, eu isolo a minha variável h. Isso vai ficar menos h ao quadrado igual a x quadrado menos 3.600. Pronto. Deixo reservadinha, a equação 1 já está preparada. Sigo os mesmos procedimentos para a equação 2. Ou seja, pego a hipotenusa e os correspondentes catetos e construo aplico o Teorema de Pitágoras. Então, isso vai ficar, hipotenusa é 80, então vai ficar 80 ao quadrado, igual a minha altura ao quadrado, mais 100 menos x ao quadrado. Pronto. Desenvolvo isso. Então, desenvolvendo, eu vou ficar 80 ao quadrado, 6.400, igual hipotenusa ao quadrado, mais, agora aqui eu aplico produtos notáveis. Lembro vocês que, principalmente para provas de seleção, alguns dados são fundamentais que a gente consiga desenvolver, tá? Conhecer, lembrar das fórmulas. Então, esse aqui é o quadrado da diferença. Logo, eu aplicando o produto notável, o quadrado da diferença é qual? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, faço isso. 100 ao quadrado igual 10.000. Menos 2 vezes 100 vezes x, menos 200x. Mais o quadrado do segundo, x quadrado. Perfeito? Bom, agora lembrando, já desenvolvi isso, agora eu tenho que somar os termos semelhantes, agrupá-los, mas, de qualquer forma, eu também quero deixar a variável h isolada. Então, eu já começo a fazer isso. Menos h ao quadrado é igual. Agora, verifico os termos semelhantes. Eu começo por x, né? Eu vou deixar na variável x. Então, x quadrado é o primeiro termo. Não é regra, é uma boa prática. Agora, eu somo os termos. No caso, eu tenho um só na variável x. Eu tinha x quadrado menos 200x. E 6.400 estava de um lado da equação. Quando ele mudar do outro lado, ele vai mudar de sinal. Então, vai ficar 10.000 menos 6.400. Resultado, 3.600. Pronto.
deixei as duas equações preparadas. Lembrando que já que eu deixei as duas equações preparadas, menos h ao quadrado é, na primeira equação, x² menos 3.600. Na segunda equação, menos h ao quadrado é igual a x² menos 200x mais 3.600. Agora aqui, isso significa dizer que eu posso igualar essas duas, tá? Substituir em uma delas h² pela outra equação. Então vamos fazer isso. Tenho identificado as minhas equações, faço essa substituição. Isso daqui vai ficar x² menos 200x mais 3.600 igual a x² menos 3.600. Pronto. Se eu tivesse escrito x² menos 3.600 igual a x² menos 200x mais 3.600 é a mesma coisa. Agora, olha só, eu agrupo os termos semelhantes. Então, quer dizer, ou seja, o que é agrupar os termos semelhantes? Passar todos os termos que têm a minha variável x para um lado da equação e todos os termos que são independentes para o outro lado da equação. Então, quer dizer, isso aqui vai ficar x², quando eu inverter o outro x², vai ficar x² menos x². Ou seja, posso simplificar os dois. Um cancela o outro. x² menos x², zero. Aí, desse lado esquerdo da equação, menos 200x igual 3.600. Inverto, né? Passo para o outro lado, então vai ficar menos 3.600, menos 3.600. Somos semelhantes, menos 200x igual a menos 7.200. Belezinha? Bom, sempre que minha variável estiver negativa, convém que nós multiplicamos por menos 1. Então, eu multiplico por menos 1 para dar sequência. Isso vai ficar 200x igual a 7.200. Aqui eu já consigo achar o valor de x, que é o segmento, que é qual segmento? O segmento de A a M. Então, por exemplo, quem está procurando o segmento, só o segmento AM, acabou aqui. Não é a altura ainda do escaleno, é só o segmento AM. Bom, desenvolvendo isso, então, x será igual a 7.200 dividido por 200, portanto, x igual a 36 centímetros. Beleza? Bom, já achei esta informação. De novo, quem está estudando só para verificar o segmento de A a M, a informação já está dada. Entretanto, a principal aplicação disto é observar a altura do triângulo escaleno. Então, vamos agora para a altura do triângulo escaleno, que é o segmento de B a M. Então, vamos lá. Temos os nossos dados. Já sabemos que o trecho x corresponde a 36. Então, esse trecho x já está identificado. Agora eu preciso verificar o trecho de B a M. Tá bom? Bom, olha lá, para concluir a questão que eu trouxe para vocês. O que o problema estava pedindo? A medida do segmento BM em centímetros. Perfeito. Então, eu tenho aqui, o que eu quero achar é a altura desse escaleno. Então, o procedimento anterior me permitiu achar um dos catetos do triângulo azul, do nosso primeiro triângulo. Então, agora eu tenho a hipotenusa e um cateto e preciso obter o outro cateto, que é a altura, ou trecho BM. Agora, de novo, aplicação do Teorema de Pitágoras. Então, o que eu faço? Substituo no Teorema de Pitágoras. A nossa hipotenusa é igual a 60, então vai ficar 60 ao quadrado. Igual. Um dos catetos é igual a 36, 36 ao quadrado. Mais o nosso trecho BM, ou a altura, tanto faz. Então, BM ao quadrado. Acabou o problema. Agora é só desenvolver isso. 60 ao quadrado é igual a 3.600, mais 36 ao quadrado é igual a 1.296. BM ao quadrado é BM ao quadrado. Isolo BM, então se eu isolar BM, isso daqui vai ficar BM ao quadrado igual a 3.600 menos 1.296. Lembrando, como é que nós fazemos isso?
o sinal de igual vale para ambos os lados. Então eu posso ajustar todos os termos dos lados e depois multiplicar por menos 1. Então, bm ao quadrado é igual a 3.600 menos 1.296. Somo esses termos, subtraio, né? Bm ao quadrado igual a 2.304. Potência de segunda ordem passa como raiz. Então, bm ao quadrado igual a raiz quadrada de 2.304. Agora eu extraio essa raiz, pode ser por fatoração. Então, extraindo essa raiz, 2.304, a raiz quadrada de 2.304 será 48 centímetros. Pronto. Então, a resposta para o problema que eu trouxe para vocês, a medida do segmento BM em centímetros será 48 centímetros. Beleza? Lembrando que esse segmento BM é a altura do triângulo escaleno, que é o que eu tinha proposto trazer para vocês, que é uma boa e grande aplicação dentro dos problemas relativos à geometria em provas de concurso, etc. Tá? Joia. Bons estudos para vocês. Bom, com isso nós terminamos a aula proposta para hoje. Espero que vocês tenham entendido a técnica, a aplicação e recomendo a vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, entre em contato conosco. Pode ser através dos comentários dos vídeos ou no nosso website, que eu vou colocar aqui embaixo. Vocês encontram o nosso e-mail, lá vocês podem entrar em contato conosco, tirar dúvidas, mandar sugestões para outros vídeos e etc. Beleza? Joia? Bons estudos para vocês!